Olá pessoal, hoje nós vamos conversar sobre a série Adolescência que está na Netflix. Pessoal, antes de começar, queria pedir para vocês curtirem, compartilharem, se inscreverem no canal. Esse é um projeto de extensão da UFMG, a gente vai conversar aqui sobre temas de psicanálise, ciência, psicologia, de maneira aberta, pública e gratuita, então a sua inscrição é super importante, queria agradecer desde já a presença de vocês. Gente, a série Adolescência que está na Netflix é genial, tanto do ponto de vista cinematográfico, dos atores, atrizes que acompanharam, né, e participaram da série. E o tema pra gente, né, da psicologia, da psicanálise é absolutamente importante. Ele é central na clínica. Tanto o tema da adolescência quanto aquilo que está efetivamente sendo retratado ali, as questões de códigos de gênero e sexuação, em especial aqueles que dizem respeito à formação da subjetividade dos homens. Atenção pessoal, vai ter muito spoiler aqui nesse vídeo, então tô avisando para vocês assistirem antes para a gente conversar sem prejuízo à experiência estética de vocês. Eu dividi esse vídeo aqui a princípio em 6 pontos. Queria conversar um pouco dividindo a nossa conversa em, primeiro, o que é adolescência para a psicanálise. Vou citar aqui alguns elementos, principalmente a partir da teoria de Jean Laplanche. Segundo, o que é o bullying na escola, o que está acontecendo ali nesse grupo, por que esse sadismo tem acontecido, os red pills, né, os celibatários involuntários, tentar entender um pouco dessa dinâmica. Terceiro, os códigos de gênero, em especial aqueles que estão ligados à constituição sexual dos homens. Quarto, pensar no feminicídio, que é, obviamente, o crime, eu acho que isso é central ali, e também no código, né, endereçado aos homens. E no quinto ponto, eu vou deixar esse vídeo, na verdade, exclusivo para os membros do canal, no qual eu vou falar sobre a responsabilidade e a resposta, né? A ideia de que o Laplanche está sugerindo uma troca aqui para a gente pensar nesse tema que está presente no último episódio da série, que é: qual que é a responsabilidade dos pais diante de um adolescente infrator? Como é que eles participam? Até onde a gente pode culpar os pais, em especial o pai nesse caso, daquilo que o Jamie, né, o adolescente, faz, né, essa passagem ao ato terrível que é o assassinato, né, de uma colega. Então a gente pode responsabilizar. O que é responsabilidade? O que é resposta? Vamos pensar nisso nesse vídeo exclusivo para os assinantes do canal. Se não assinaram ainda, por favor, corram lá, assinem qualquer nível. Nesse caso, pessoal, até o nível mais baratinho, vocês vão ter acesso a esses vídeos exclusivos decorrentes aí da conversa que a gente vai ter hoje, tá bom? E o sexto ponto, volto aqui para a gente falar publicamente, de maneira aberta. O sexto ponto é sobre rejeição e feminicídio, mais uma vez, né, para a gente tentar pensar principalmente agora na ideia de rejeição, né? Isso se articula ao quarto ponto quando a gente está falando de feminicídio. Então vamos tentar pensar nesses pontos juntos. Estou fazendo aqui um roteiro para a gente pensar nessa série que é tão complexa. Então convido vocês a já deixarem um comentário aqui o que vocês acharam, né, da série, se vocês são pais também de adolescentes como eu, que ficou apavorado e tenso, né, querendo conversar com o filho adolescente, pedir para ele ver, né, para a gente conversar sobre a série, sobre a sexualidade, o bullying, a escola, enfim, né, a gente fica tomado, né, por essa impotência também. A gente vai conversar um pouco sobre isso, a impotência dos pais diante do adolescente, né, isso é super importante. Então vamos conversar, deixem aí os comentários sobre a experiência, né, de ver e estar tomado ali pela série, o que aconteceu com vocês também, o que vocês acharam. Então vamos lá. O que é a adolescência, então, para a psicanálise, pessoal? Recomendo esse livrinho, organizado pela professora Marta Rezende Cardoso, está aqui publicado pela Nau, Adolescência, Reflexões Psicanalíticas. É um livro já antigo, um livro de 2001, mas tem um texto super interessante dos professores Paulo de Carvalho Ribeiro e Tereza de Melo Carvalho, queridíssimos professores aqui da UFMG, que se chama
está tudo dominado, adolescência e violência originária. Então vou basear bastante aqui a partir das ideias de Laplanche, a partir do que a professora Marta, o professor Paulo falam nesse livrinho aqui, outros textos também que eu recomendo. Deve ter no estante virtual, baratinho, usado, vale a pena procurar. A adolescência já aparece, né, no terceiro ensaio de Freud, de 1905, dos 3 ensaios sobre a sexualidade. É um período que aparece depois do que o Freud chamava de fase de latência, que é muito criticado, né, por nós laplanchianos, né? A gente não acredita muito, né, nessa latência. Na verdade, a criança está ali sempre tentando resolver seus enigmas, né, tentando elaborar o sexual proveniente do adulto. Na adolescência, isso está muito marcado pela chegada do que seria no humano o campo instintivo. Então, o amadurecimento do corpo, né, o aparecimento dos pelos, né, faciais, corporais, genitais, o amadurecimento genital, né, o crescimento dos seios, dos órgãos genitais, tudo isso marcado, aparentemente, por um regime instintivo, biológico, muito solidificado, né, na nossa espécie. 10, 12 anos de idade, todo mundo vai passar por isso e aquilo que deveria ser instintivo, que deveria então localizar o sujeito dentro dessa espécie, no regime de sexuação como macho e fêmea, aquilo que deveria ali encontrar a sua verdade biológica, encontra o lugar todo ocupado pela sexualidade infantil. O sujeito já está formado, né, aos 10, 12 anos de idade, cheio de fantasias, cheio de ideologias, cheio de crenças e desejos que foram formatados, solidificados, né, endereçados em grande medida ao longo do seu romance familiar e ao longo, claro, dessa maquinaria disciplinar à qual a gente submete as crianças. Então, a criança está ali 10, 12 anos, vai ter que se haver com tudo que está sendo fechado na infância e reaberto agora no grupo social, que é absolutamente o lugar que o adolescente vai ocupar. Ele ocupa esse lugar, né, lugar de reconhecimento, lugar onde ele quer reconhecer o outro e ser reconhecido pelo outro, longe da família. Então vai haver na adolescência essa chegada do biológico, corpo convocando a criança que está desaparecendo a assumir novas identidades, esse corpo também que vai se tornar cada vez mais objeto sexual, né? Ele vai ser alvo sexual dos pares, dos adultos, e isso efetivamente vai fazer com que processos ligados às defesas lá de trás, né, que estavam já instituídas com relação ao sexual, se reabram, se reatualizem, se ressignifiquem. É isso que vai aparecer então na adolescência. A adolescência para a psicanálise, então, é o período que foi disparado pelo biológico, mas que vai ser totalmente colonizado, capturado pelo psicossocial, pelo afetivo, pelo pulsional. O adolescente ele vai ter que se haver então com a sua identidade, no seu lugar social, como que esse lugar social vai se estabelecer junto com todo o seu gênero, com a sexuação frente à qual ele vai ter que fazer decisões enormes, homem, mulher, heterossexual, homossexual, né, a transexualidade, a travestilidade, tudo isso começa a aparecer na adolescência, né, desejos, fantasias, a violência do grupo, que é muito comum na adolescência, tudo fica muito radicalizado, exatamente porque essas defesas estão frágeis, então as saídas, de maneira geral, elas tendem a ser mais binárias, mais duras, né, e tudo volta à radicalidade que essa volta do sexual e o aparecimento do sexual, né, biológico faz aparecer. Essa radicalidade, ela é muito, muito importante na adolescência. Então a gente vai ver, né, o adolescente que se afasta dos pais, se afasta da família, exatamente porque ele já não quer mais aquelas defesas ligadas ao infantil. Aquilo ali já não serve mais para o adolescente. O adolescente ele precisa se afastar das incestualidades, por assim dizer, e se reconhecer fora da família, junto ao grupo. Ele está agora tentando ter acesso a esse sujeito sexual que ele está começando a se tornar. Ele não pode ser um sujeito sexual dentro da família. Então esse é um dos grandes motores
né, que levam um adolescente para fora da família. Ele está amadurecendo sexualmente, não só biologicamente. Ele está recebendo um convite que vem do corpo, mas que acaba vindo do social também, um convite para sexuação, para a sua sexuação, ou seja, você é um sujeito sexual, você vai ter que participar desse jogo aqui, você vai ter que começar a pensar em namorar, em transar, né? Você vai ter que começar a decidir se você é homem, mulher, heterossexual, homossexual, bissexual, etc. Você vai ter que começar a decidir. Então tem uma pressão enorme que vem do corpo, do social, e isso faz com que o adolescente saia da família. Fecha a porta do quarto, fecha a porta do banheiro, né? Não troca mais de roupa, não quero mais, né, contato muito íntimo com os meus pais, não vem abraçar muito não vem encostar muito não, porque a sexualidade precisa migrar do campo familiar, da incestualidade familiar, para o campo social, que é efetivamente o percurso que a gente quer também que os nossos filhos façam, né? Que eles saiam da família um pouquinho, se afastem da família e se integrem em seus grupos, né, com seus amigos, enfim, o paradigma da amizade aqui é absolutamente importante na adolescência como lugar de reconhecimento e novo acolhimento que eles precisam ter. Finalizando então, a adolescência é esse período no qual o corpo vai estar no centro de tudo. O corpo exigido como lugar para resolver as coisas, né? Lugar de alvo, de ser seduzido, da sedução que ele tem que exercer sobre os outros também. Então os julgamentos estéticos vão aparecer com força total, como a gente viu na série, né? Um das principais elementos ali é o Jamie sendo acusado. Pô, ele é feio, ele não sabe jogar futebol, né? Ele não está sendo alvo, né, do desejo das meninas. Ele está sempre o tempo todo aí com essa ideação um tanto exagerada, né? Porque ele é um menino bonito, né? Claramente bonito, mas o grupo social é absolutamente implacável com ele. Inclusive a Kate, né? Que vai ser assassinada. É ela que endereça aí, né? Essas acusações de bullying, né? De você vai ser um incel, né? O red pill, você não vai ter ninguém, etc. Então, coisas que, obviamente, né, gente, assim, só para deixar bem claro, não justificam nenhum tipo de violência, mas é isso que no discurso ali, um tanto perverso, né, delirante, exagerado, excessivo do adolescente, é isso que mobiliza o ódio, é isso que vai mobilizar, né, o apagamento desse outro que não está me acolhendo, que não está me reconhecendo. Então o corpo, ele está no centro, a sexuação está no centro, é isso que vai aparecer na adolescência, uma reconfiguração das nossas identidades, né? A cena final da série, quando aquele ursinho ainda está ali na cama, né? Esses restos do infantil, né? Que precisam ser recalcados, que precisam ser deixados de lado, o ursinho está ali ainda, né? Esperando um pouco esse momento de ser retirado do lugar, né? Mas é curioso que aquele ursinho ainda esteja por ali, porque o Jamie não está fazendo ainda essa passagem, né? Ele ainda está com a linguagem do infantil, tudo ou nada, ele não aceita ainda essa lógica adulta que vai ter que dar conta dos matizes. Não fui desejado por essa, mas vou ser desejado se eu fizer outras coisas, por outras pessoas, etc. Enfim, a linguagem adulta do desejo, né, que tem que dar conta, né, dos matizes, das nuances, da incrível complexidade, né, desse jogo, que é o jogo do amor, do desejo. O adolescente não dá conta disso, a criança também não. Enfim, a lógica é muito binária aqui, e na adolescência fica muito, muito tensionado. Tá? Então, de maneira geral, recomendo o livro Adolescência, organizado pela Marta, principalmente para essa leitura aqui do Laplanche, para a gente pensar aí nesse lugar ocupado pela sexualidade infantil, esse lugar que deveria ser do instinto, mas que no ser humano ele não vai ter vez, né? A sexualidade infantil que entra no jogo, e é essa sexualidade infantil que a gente vai ter que conversar. O segundo ponto que eu quero apontar é sobre o bullying que aparece na escola. Me lembrou muito o livro O Senhor das Moscas. Não sei se já leram esse romance mais antigo. Escrevi um artigo sobre esse livro. Então, assim, é um livro que também pinta muitos adolescentes, né, como aqueles agressores monstruosos, né, que é uma certa representação correta, né, de alguma forma, do que a gente vive na adolescência, uma hiperviolência dos meninos, tá, gente? Principalmente os meninos, mas eu sei que
isso também é muito comum entre as meninas, né? A violência, o bullying, a agressão, né? Que passa pela estética, que passa pelo esporte, que passa por todos os níveis da vida, né? Onde o adolescente pode atacar o outro, ele vai atacar. Eu sei que tem um exagero, né, nisso, mas a representação que aparece no Senhor das Moscas, né, que aparece na escola da série Adolescência, é exatamente uma representação que a gente tem que acolher, que a gente precisa prestar atenção. É muita violência. Eles estão o tempo todo testando os limites entre si, nos grupos, e também testando os limites dos adultos, né? Os professores gritando, a polícia tá lá na escola, o menino faz bullying na frente do policial, né? Para desespero dos bolsonaristas, né? Que acham que vão resolver o sexual colocando polícia militar na escola, né? Assim, não vai resolver, não é isso que resolve. A gente viu, aliás, tem uma cena no episódio final que o pai tá ali se demandando, né? Porra, mas meu pai me espancava e eu prometi que eu não ia espancar. É isso então? É colocar a polícia na escola? É espancar que vai resolver a vida da criança? E a gente está vendo na série inteira que a ausência do diálogo com os adultos é o ponto. Os adultos não conseguem conversar, não conseguem abrir espaço de conversa constante, estável com as crianças e adolescentes. Isso é indispensável. Acho que essa é uma das chaves de leitura da série. Por quê? Porque esse bullying, né, na escola, ele vai trazer os elementos que os adolescentes possuem para conversar entre si. E esses elementos, obviamente, são os elementos que a gente está vendo entrar pelas redes sociais, pela televisão, pela mídia. Hoje em dia, evidentemente, as redes sociais são centrais nessa conversa. Então a gente precisa conversar sobre o Instagram, precisa conversar sobre o TikTok, né? Sobre o que os meninos estão vendo, o que eles estão aprendendo com esses algoritmos. E o que eles estão aprendendo de maneira geral? Os discursos ligados à extrema-direita, que é quem manda nos algoritmos, né? É o pessoal do Elon Musk, né? Do Mark Zuckerberg, etc. É esse pessoal que manda nas redes sociais, nos grandes algoritmos. E é muito interessante para a extrema-direita, muito interessante, né, para o capital, que o machismo, a misoginia permaneçam no poder. Esses discursos vão estar no poder porque são discursos, de maneira geral, hegemônicos, ligados ao poder. E poder, como a gente sabe, ao longo de alguns séculos, né, está relacionado à direita, né, aquilo que visa, né, fazer com que esses status quo da hierarquia assimétrica entre os homens e as mulheres, os brancos e os negros, a heterossexualidade e todo o resto, essas assimetrias devem ser mantidas pelo grande capital. Isso é interesse do capital, isso ajuda na manutenção do status quo, né? Tanto do poder simbólico quanto, a gente já leu Marx e Engels, né, pessoal? As origens da família. Interessa também a manutenção da mulher como objeto, né? A mulher como ser objetificável e servil, que está instituído por esse tipo de discurso desde a adolescência. É isso que a gente precisa conversar. O que está acontecendo ali em termos de bullying? E aí essa manutenção da conversa com os adolescentes é indispensável. Então, esse é um dos pontos que eu acho que na série a gente vai ter que chamar. Quando a psicóloga, né, conversa com o Jamie, a gente vê a quase impossibilidade dele de saber conversar. Tempo todo tenso, né? Ele levanta, joga o café fora, vai pra cima da psicóloga, né? Coitada daquela psicóloga, né? Que profissão difícil a nossa, né, pessoal? De estar ali no tribunal, de ter que acolher o adolescente infrator, ter que conversar com ele, dar conta daquela história terrível. Ele ali falando para ela de forma clara, olha, eu não fiz nada de errado, porque na lógica discursiva sob a qual ele estava submetido, é isso. Né, faz todo sentido. Ele estava sendo violentado por ela, agredido por ela. Obviamente a Kate vai ser responsabilizada, né, como a gente vê os machistas fazendo. As mulheres são muito violentas, né, as mulheres são muito agressivas, né, elas estão desprezando os homens, né. Então a gente vai ver isso no discurso Red Pill, né, nos incels. É a mulher que é agressiva, é a mulher que é violenta. Isso institui a nossa cultura, pessoal.
né? Isso institui textos sagrados como o Gênesis, né? No qual a mulher vai ser aquela portadora do mal. É ela que vai trazer a violência, é ela que vai trazer a ruína dos homens. Então é a nossa cultura é machista, ela é patriarcal, ela é falocêntrica, e é isso que está sendo mantido quando a gente não conversa com os meninos. Então, uma coisa que decorre aí dessa série, fundamental, é nós temos que conversar com os nossos meninos. Os adolescentes meninos precisam de apoio das mães, dos pais, dos adultos, né, das escolas. Isso é uma política pública, né? Isso deve ser visto como política pública. Conversar o tempo todo com os meninos sobre o que é consentimento, o que é corpo, o que é estética, o que são valores morais que a gente quer compartilhar, o que é solidariedade, o que é limite da violência, o que é sadismo. Gostar de brigar, tá tudo bem. A gente pode fazer o karatê, muay thai, boxe, pode fazer competições, tem tantas formas de brincar com o sadismo. Brincar com isso, acolher o sadismo também. Não é que não pode ter sadismo, claro que pode, é gostoso, é muito gostoso, né? No futebol, chutar forte, correr muito, né? Competir, pode ter um pouquinho de bullying, claro que sim, faz parte da nossa cultura, mas entender os limites, entender o que é gozação quando alguém perde o jogo, e o que são jogos também, incentivar esses tipos de jogos cooperativos, né? Tem tanta forma da gente brincar junto, né? Então, eu acho que esse ponto, o segundo ponto do bullying, é realmente muito, muito importante, e fica o convite para a gente conversar com os nossos adolescentes, né? Terceiro ponto do vídeo, eu queria comentar sobre os códigos de gênero. Aqui eu vou falar do Laplanche, e aí eu vou precisar realmente que vocês entendam as teses fundamentais da psicanálise. Gente, é impossível entender a adolescência se a gente não entende o que está acontecendo na sexualidade infantil. Então, as teses fundamentais da psicanálise é que a subjetividade humana é formada pelo endereçamento da sexualidade infantil adulta para a criança. É esse sexual que vai fundar o sexual da criança, do bebezinho. E o que é esse sexual, né, que funda a subjetividade da criança? É o reconhecimento do sujeito como um sujeito, um nome, o gênero, é o carinho, é o cuidado que vai dando o reconhecimento desse sujeito do seu corpinho, né, que ele tem um dentro, um fora, os prazeres que circulam nesse corpinho, quando a mãe dá banho, quando o pai dá um abraço. A gente vai vendo os limites do corpo, os prazeres do corpo, com essa energia, o Freud chamou essa energia de libido, ou de pulsão sexual, essa energia que é endereçada para a criança. Junto dessa energia, é claro que passa muitas das fantasias que os adultos têm com relação aos seus bebês e crianças. As fantasias que nós tivemos anteriormente, né? O pai do Jamie, por exemplo, ele tinha fantasia consciente. Eu não vou bater no meu filho, eu não vou espancar. Eu lembro que eu fui espancado e não vou. Isso está lá. E uma cena que vai se repetir várias vezes, né, gente? Pelo menos 2 vezes. A cena na qual o Jamie está jogando bola e ele vê o pai tirando o olho, virando o olho, não querendo ver ele errar. Um pouco com vergonha, e o pai vai comentar essa cena depois, dizendo que ele estava olhando, né, vendo ali, envergonhado mesmo, os pais que estavam rindo do Jamie. Então vejam, como que esse ambiente, né, de bullying é o ambiente dos adultos também, né? Os adultos estão endereçando essa violência para a criança. Esse tipo de coisa que é sexual, é isso que é o sexual, é o bullying, mas é também o elogio, é a palavra, é a historinha que a gente lê junto, é o esporte que a gente consegue fazer junto, é o desenho que ele estava lá fazendo, o Jamie fazia, e o pai podia dizer, nossa, que lindo, que massa, que legal o seu desenho. Isso é o sexual, é isso que vai formar a criança. Muito bem, a gente tem, de um lado, o sexual que é bom, por assim dizer, o Freud chamava de ligado, que vai compor o narcisismo, que vai compor aquilo que a gente é, de fato. Então, energia ligada, pulsão sexual de vida, nos termos de Laplanche, e aquilo que não vai ser ligado, aquilo que fica desligado, aquilo que é
atacante, que fica atacando internamente, que a gente não consegue metabolizar, que não consegue elaborar. Parece a vergonha, no caso do Jamie, o sentimento de humilhação, o sentimento de não ser acolhido pelos pares, pelo pai. Esse sentimento aí, ele fica ali atacando. Isso é o que o Laplanche chama de pulsão sexual de morte. Eu não vou entrar nesse aspecto, né, teórico aqui, mas é para lembrar que essa situação inicial da vida é sempre ligado a essa passividade originária. E essa passividade originária, no caso dos meninos, recebe uma complicação a mais. E aí eu vou trazer um pouquinho da Melanie Klein para a conversa, que é quando o menino entra em contato com a mãe, o materno, ele entra em contato com o corpo que ele deseja profundamente. A mãe é aquela que detém o seio, aquilo que o alimenta, aquilo que o protege. É impossível, a partir de Melanie Klein, entender que essa relação não produza também, além do desejo, além da voracidade, da fome, das pulsões canibalísticas que quer devorar o seio. Não é possível que a gente entenda essa cena sem também trazer à baila o conceito fundamental da Melanie Klein, que é a inveja. É impossível. Aqui eu preciso que vocês assumam e releiam Melanie Klein e pensem efetivamente, né, na clínica da criança, como que isso vai aparecer, como que numa relação amorosa com a mãe, a gente necessariamente vai passar pela inveja. A inveja do seio, a inveja do útero, o desejo de ser a mãe, o desejo de ter aquele corpo, ser aquele corpo. No meu curso sobre a sexualidade dos homens, eu falei bastante disso, né? Tanto no módulo 1 quanto no módulo 2. Vou deixar na descrição do vídeo o link para o curso da sexualidade dos homens, para vocês entenderem melhor essa tese do Laplanche e da Melanie Klein. Inveja vai ser absolutamente presente no início. Todos os homens vamos ter que passar por isso. O recalcamento, a elaboração da inveja do útero, do seio, do corpo da mulher. Essas passividades originárias, na nossa cultura, vão receber uma tradução típica, comum, que é a tradução de passividade em feminilidade. Tudo que é passivo é feminino. Tudo que é passivo pertence às mulheres. Então, eu vou ter que recalcar a passividade atacando o feminino. É isso que o código de gênero faz em grande medida. Separar a passividade e a atividade, articulando esses polos aos códigos de gênero. Atividade é masculino e fálico, passividade é feminino e passivo da mulher castrado. Eu não tenho o poder. Fálico, castrado, masculino, feminino, ativo, passivo. É isso que o nosso código de gênero produz. Esse binarismo empobrecido, esse binarismo absolutamente infantil, que vai ser retomado com força total na adolescência. Ali o adolescente precisa retomar todas as traduções que ficaram presas lá atrás para reavaliar essas traduções, agora com o corpo exigindo a sua localização no jogo sexual. Agora não tem saída. Então os códigos de gênero, eles aparecem com uma força brutal na adolescência. É agora ou nunca. Agora eu tenho que me situar. E isso vai fazer com que os adolescentes tomem, muitas vezes, essas medidas que eles tomam, né? Essa radicalidade. Brigam um com o outro, sobe no ônibus, né, para mostrar que é fálico, né, são impulsivos o tempo todo, tatua o corpo, usa piercing, bota música alta, tudo que para mostrar o poder, para mostrar aquilo que é fálico, aquilo que vai, principalmente para os meninos, colocá-los em posições fálicas que os afastem dessa feminilidade passiva, terrível, da qual eles querem fugir e que eles não podem se aproximar. É isso o código de gênero. A gente precisa voltar à origem sexual da misoginia, da aversão à mulher, o medo, o pavor da mulher. Né? Já comentei aqui os textos da Karen Horney, né? O pavor da vagina, o horror da mulher, porque é isso que está lá atrás, muito lá atrás, no fundamento mesmo, das identificações precoces do menino com a mãe, que precisa ser recusado de forma brutal
para que ele se constitua como fálico, homem, ativo. Então são essas as considerações aqui sobre os códigos de gênero, e daí, obviamente, a gente passa muito rápido para o nosso quarto ponto, que é o feminicídio. Vocês já entenderam a lógica, né, do estabelecimento dos códigos de gênero, dessa maneira binária e burra, empobrecida, para o feminicídio, a violência, tudo isso que vai aparecer na nossa cultura. Gente, eu vou dar uma pausa na análise da série só para pensar nos números de feminicídio que estão aparecendo no Brasil. Eu vou colocar aqui as imagens que apareceram no jornal O Globo, do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024. Tá? Eu vou colocar 2 gráficos aqui só para vocês verem, vou colocar o link também dessa notícia. Tá? Olha só, com relação ao feminicídio, só esse número, mas vejam esse quadro que está aparecendo aí, né, com relação a todas as modalidades de violência contra a mulher. Só com relação ao feminicídio, eu vou fazer o cálculo aqui, a gente teve no ano passado 1.467. Dividido por 365 dias no ano, foram 4 por dia. A gente está falando de uma mulher morta a cada 6 horas. Isso são os números do Brasil de 2024. É inacreditável, né? Se a gente para pensar nisso, assim, é desesperador. Isso sem falar nas ameaças, medidas protetivas, de urgência, stalking. Façam esse cálculo sempre, né? De stalking, por exemplo, que é o crime que está acontecendo aí, né, na internet, que a gente viu na nossa série. Olha lá, 77 mil, vamos fazer um número redondo, dividido por 365, né? São 210 casos de stalking por dia. 210. E se a gente pega esses números, certamente, uma boa parte diz respeito aos nossos adolescentes. Então, a gente precisa analisar, né? Isso sem falar, esse próximo quadro aqui, que eu também faço questão de mostrar, a gente tem a cada 6 minutos um estupro no Brasil. Foram mais de 83 mil vítimas de estupro e estupro de vulnerável, ou seja, a gente está falando de crianças e adolescentes que foram estupradas, a sua maioria, claro, mulheres, negras, pobres, que vão ser violentadas, né, no Brasil no ano passado, mais de 83 mil pessoas. Né? Então, assim, eu quero insistir nesses números para a gente pensar como que essa violência aparece no Brasil. A série Adolescência, né, diz o ator, que é inclusive o roteirista, né, que é o pai do Jamie, ele fala que essa série nasce do crescimento absurdo de crimes com armas brancas, a faca, né, canivetes, etc., contra as meninas nas escolas. Que essa série está baseada num crime real de um adolescente contra outro. Um feminicídio, né, que foi perpetrado por um menino que não queria devolver um ursinho da ex-namorada, e ele vai lá e mata a ex-namorada porque não queria devolver o ursinho para ela. É esse tipo de crime que está acontecendo. Então os adolescentes, né, precisam, mais uma vez insisto, conversar sobre isso. Porque a saída então desses códigos de gênero na adolescência e na criança, elas são muito radicais, elas são muito violentas. Né? A gente vê isso já na criança, que separa muitos grupos, né? Não quero ficar com as meninas, não quero ficar com os meninos, né? Essa coisa binária, né, empobrecida que a gente vai ofertando para a criança enquanto código social. Tem que separar, não pode ficar junto, né? Isso é coisa de menino, coisa de menina. Essa coisa aversiva que o próprio código vai oferecendo, vai fazendo injunções, né, de que não pode misturar nada. Na adolescência fica mais radicalizado, dependendo da história de cada um de nós. Né? Então o feminicídio é só um dos aparecimentos desse elemento fundamental do código endereçado para os homens, que é: você tem que se livrar da passividade das mulheres. Se livre disso. E aí a identificação projetiva, conceito fundamental em Melanie Klein também, é o elemento central aqui. Eu vou matar a passividade. Eu não quero nada da passividade em mim. A passividade é o outro. Então eu estupro, eu mato, eu agrido, eu apassivo, fico apassivando, fazendo stalking, fazendo ameaça, fazendo agressão, mostrando os nudes
né, da colega para outras pessoas, humilhando, toda essa humilhação que vai aparecer no discurso do Jaime. Ela não tem peito, o peito é pequeno, né? Esse tipo de violência que se faz às mulheres constantemente para passivá-las. A passividade não é minha, diz o homem. A passividade é do outro. Então esses grandes outros aí, não homens, que vão ser agredidos pelos homens o tempo todo, as mulheres, os gays, vão ser mortos, assassinados, agredidos, servem para garantir o lugar fálico, impenetrável, absolutamente poderoso e viril dos homens nesse código de gênero, que é esse código efetivo que a gente está estabelecendo como código heteronormativo organizador da nossa cultura falocêntrica e patriarcal. O sexto ponto, eu vou pular o quinto ponto aqui, porque eu vou convidar vocês a irem lá para o vídeo exclusivo dos assinantes para a gente pensar na responsabilidade de resposta, né? Um texto lindo do Laplanche, né? Quando ele convida a gente a pensar nas relações entre responsabilidade e resposta e para pensar um pouco na responsabilidade dos pais, né? Diante do adolescente, diante das ações das crianças, assim, qual que é a culpa aí dos pais, qual que é a responsabilidade dos pais? Esse material fica como exclusivo para os assinantes, mas a gente vai ainda abordar aqui o último ponto, que é a noção de rejeição que vai aparecer na série, e para a gente precisar entender isso, por que a rejeição nos meninos está sendo alvo, né, desse tipo de reação, por que a rejeição produz, né, como consequência, uma violência tão grande, como é que a gente explica isso? Então eu queria que vocês ficassem comigo aqui até o final. Se não curtiram, se não pausaram aí para comentar, comentem, me digam aí o que vocês estão achando. Eu realmente fiquei tomado, né, como pai de adolescente, né, como psicanalista pela série, gostei muito, assim, queria ouvir vocês também para a gente conversar. Então, vamos ao último ponto, que é a rejeição, que vai levar ao feminicídio, que vai levar à violência. Os meninos não podem ser rejeitados, é isso que o código está dizendo. Eu acho que isso é um reforço, pessoal, daquilo que ficou lá atrás, sem elaboração. O que ficou lá atrás? A onipotência narcísica ligado ao mundo da criança. Vocês observem que na família do Jaime, né, aconteceu o que é muito comum. Pai que dá o computador, ele tem um quarto dele. A criança está sendo efetivamente mimada, por assim dizer, tendo tudo aquilo que é da ordem do desejo da criança, do social que ele está tendo, né, a preservação do seu espaço, de autonomia, independência. Família comum, né? Aliás, é muito importante aparecer a irmãzinha do Jaime, que é super funcional, né? Tá ali ajudando, ajuda a fazer o café, é super educada, né? Para marcar isso, os pais estão fazendo a tarefa deles ali. Não parece ter, né, um excesso de violência ou de negligência. Essa cena pontual aí do pai olhando com vergonha parece uma insistência caricatural, né, de um traço, mas que não parece ser suficientemente forte para explicar, né, uma passagem ao ato como essa, né? A gente precisa de mais elementos, né, para entender isso. Claro que isso vai participar, mas assim, não é o fundamental. Então, a ideia aqui é pensar que algo do narcisismo das crianças, da onipotência narcísica das crianças, endereçada pelos próprios pais. Eu quero que você seja tudo, eu quero dar tudo para vocês, eu quero que você tenha o melhor, né? Eu acho que você é a coisa mais importante da minha vida, enfim, investimento narcísico dos pais endereçado à criança. Isso é fundamental. Aos pouquinhos, a gente vai retirando isso. O adolescente vai aparecendo, ele vai para os grupos sociais, nós, pais, também vamos voltando para a vida, vamos reinvestindo no trabalho, diminuindo um pouco esse contato, que é normal. O pai estava lá, trabalhando, tendo uma empresa dele, crescendo economicamente, etc. Não vai ficar ali o tempo todo brincando com a criança, com o adolescente. Beleza, a gente vai respeitando a autonomia um do outro. Esse é um dos elementos que pode ali estar presente nesse sentimento de que eu não posso ser rejeitado, né? Se algo aparece nessa história, né, dos pais que me rejeitaram cedo demais, não me acolheram suficientemente, algo do meu narcisismo não foi acolhido a termo, nesse sentido de que eu recebi o tanto necessário, mas retiraram muito cedo. Né, eu não tive efetivamente, né, cenas nas quais eu pude vivenciar o meu desilusionamento narcísico com calma.
Pode ser, né? Eu acho que esse é um elemento importante. Mas outro elemento que a gente pode pensar na discussão que eu fiz a partir dos códigos é pensar que os homens são atribuídos com um certo poder fálico que injeta narcisismo e onipotência neles, que é como se o código social, não apenas os pais, mas o código social, esteja dizendo o tempo inteiro: você é o que há de melhor. Você não pode ser rejeitado de forma alguma. Uma mulher não pode dizer não. Você tem o falo. Você é o poder. O seu pênis é o falo. Você é aquilo que todo mundo deseja e não pode deixar de desejar. Isso é o código social que diz. Quando uma mulher nega, simplesmente não quer ficar com o homem começa a agredir. Você é uma puta, você é uma vagabunda, você que não serve pra nada. A agressão absurda dos adolescentes, dos homens adultos, né? Quando uma mulher diz não. Como você ousa deixar o portador do falo sozinho, abandonado, negligenciado? É o que o Jamie está falando aí para Kate. Como você ousa, você que estava sendo humilhada pelos outros homens, você que estava sendo humilhada com os nudes, você que nem tem peito, como é que você ousa me rejeitar? Não, eu tenho falo, eu sou homem também. Os outros homens estão falando aqui que não, mas eu quero me identificar nesse grupo, quero ser homem, então eu vou te penetrar de qualquer maneira, nem que seja para te matar. Então é essa lógica absurda, perversa, psicótica, porque não percebe, né, a dimensão do outro, o desejo do outro, né, a autonomia do desejo do outro. Por isso, né, a gente está ali rondando entre a perversão e a psicose. Vejam bem, pessoal, sem que isso tire do sujeito a sua responsabilidade. Né? A gente está falando de inimputabilidade, da loucura aqui como recurso à inimputabilidade. Tá? A gente vai responsabilizar esse sujeito, certamente. Estou dizendo que é psicótico, perverso, nesse sentido muito específico que Laplanche e Sylvia Bleichmann estão apontando. O outro é reduzido ao objeto. O outro é reduzido a alguém sem subjetividade, que tem que me obedecer. O outro tem que fazer o que eu quero, o que eu desejo. É isso que os homens, de maneira geral, recebemos como parte do nosso código. Sou eu que mando. O outro serve a mim. Ele existe para servir a mim. É essa a ideia, então, da rejeição como impossibilidade. Eu acho que isso faz parte do nosso código de gênero falocêntrico, que coloca o homem como bebê absolutamente majestoso, que não pode ter nada recusado, e o outro, em especial a mulher, vai ser colocado no lugar de mãe servil ou de puta, que é absolutamente submissa a esse sujeito todo grandioso, todo completo, todo poderoso, que não pode ter nenhuma rejeição, nenhuma crítica, nenhum tipo de falha. Infalível, imbrochável, essa ideia fascista, muito fascista, né, de que o homem não falha nunca, puro, ele é viril, ele falha quando produz uma mulher. A gente já viu isso no Brasil, né, como que isso está muito profundamente articulado ao fascismo, à extrema-direita. Insisto nessa articulação política, porque isso vai determinar também as escolhas políticas que a gente vai fazer sobre políticas públicas, se a gente vai conversar sobre isso ou não nas escolas, se a gente vai controlar ou não as redes sociais para conversar sobre isso. É isso que está no debate agora. Então, queria concluir o vídeo convidando vocês a assinarem o canal para verem essa última parte, para falar de responsabilidade e resposta. Os adultos, os pais, somos responsáveis? Em que medida essa responsabilidade aparece na vida do adolescente? Como é que o Laplanche vai pensar, né, nesse trânsito que ele está convidando a gente a fazer da responsabilidade para a noção de resposta, muito mais complexa, muito mais interessante, né, do que essa noção filosófica, né, da filosofia política clássica da responsabilidade. Então fiquem comigo aqui no canal, assinem para acompanhar esse restinho da discussão sobre essa série maravilhosa. Eu espero que vocês tenham gostado dessa parte, né? Acho que a gente já fez aqui
overview, né, assim, uma visão bem ampliada da série, com elementos aí da psicanálise para interpretar. Queria, insisto, ouvir vocês, né, principalmente os pais de adolescentes, quem está convivendo com os adolescentes, psicólogos, psicanalistas que estamos atendendo adolescentes também. Me digam aí se vocês ficaram tensionados e enlouquecidos também com a série, né? A gente fica muito preocupado, né, com a nossa impotência, com a nossa dificuldade de acessar e a dificuldade de conversar com eles. Vocês sentiram isso também? Me expliquem aí, me falem, né, do sentimento de vocês, eu quero ouvir. Muito, muito obrigado por me acompanhar até aqui. Até a próxima, a gente se vê.